Olá, meu nome é Marco de Menezes, sou autor de 8 títulos de poesia, sendo o último este, como estou dirigindo, e estou aqui para mostrar para vocês alguns títulos que eu recolhi nas estantes da Livraria do Arco da Velha e comentar um pouquinho sobre eles. Bom, eu peguei algumas coisas que eu quero ler, que eu não li, e outras coisas que eu li, algumas recentemente, outras já há algum tempo e que quero reler. Tá? Separei alguns. O primeiro que eu separei é essa maravilha aqui, Nicanor Parra. Se não me engano, talvez a primeira edição de poemas no Brasil dele. Posso estar enganado. E é um poeta, sim, fora de qualquer categorização. Né? Um homem que morreu com 103 anos, alguma coisa assim, deve dizer aqui em algum lugar. E fez muita experimentação, mas sempre mantendo uma poética de embate à forma, né? Sempre lutando com a forma. Então, e com uma temática sensacional, que vai da política ao cotidiano, ao poema meramente objeto. Enfim, gosto muito do Nicanor. Nicanor, que era o poeta preferido do Bolanho, inclusive. Né? Peguei esse livro do Ricardo Domenech, que eu quero ler já há algum tempo. Né? É um autor que eu conhecia pouco assim a obra, mas tenho em casa alguns livros. E esse livro em particular está muito bem comentado e tal. E eu tinha lido alguns poemas esparsos e peguei agora para ter o livro em casa. Cabeça de Galinha no Chão de Cimento. O título é sensacional. Né? Muito bem construídos os poemas. Christian Morgenstern, Jogo da Forca. Esse é um poeta que me foi apresentado há algum tempo, poucos poemas, mas que agora saiu no Brasil, né? Agora eu acho que uns 2 anos para cá. E é um tipo de livro assim, tipo, eu não faço lista de livro para pegar, para comprar, tal, e tipo, eu sou meio intuitivo assim, com a escolha às vezes, e acho que a desordem da leitura faz parte dessa coisa de estar aberto às circunstâncias que podem te produzir o sopro da ideia, né? E, e certamente eu não compraria esse livro na internet ou coisa assim, só realmente vindo numa livraria física e achando, porque assim, não guardei, que tem que ler e tal, e aí vi o livro, tipo, já tempos que eu tava atrás e tal. E tu te encontrar com o livro físico sem o apelo da tela, é uma outra experiência, né? Uma experiência que de certa forma a gente refaz, né? Porque até alguns anos atrás, tu vinha na livraria, olhava o que tu queria, comprava e era surpreendido pela disposição e pelo caminho que tu faz entre os livros. É diferente de uma livraria virtual, né? Onde tu vai para buscar o que tu quer, tem uma outra lógica aí, né? A experiência de tu te aproximar do objeto sem que tu esteja esperando e sem que o objeto esteja te esperando, eu acho legal. Assim. Acho que tem que ter uma desordem, acho que não pode ser uma coisa muito certinha, um sistema, né? Um sistema muito linear. Canetti dizia isso, né? Que a desordem da leitura constitui o autor, constitui aquele que escreve. O Borges dizia, né, que destino e acaso são o nome para uma mesma coisa, né? O destino está submetido às leis do acaso também. Claro que tu pode comprar num sebo virtual, mas aí já tá intencionado, tem uma teleologia. A vida, de certa forma, foi produzindo essa coisa do individualismo patológico que a gente vive. Tu vai se cercando, se cercando, se cercando. Quando tu vê, tu não sai mais de casa, tu fica em casa, tu não socializa mais, porque as coisas estão, aspas, né? As coisas estão à mão. Né? Se encontrar com um objeto, estando aberto a ele, né? Tem essa ideia. Daí que eu reencontro esse meu amigo, esse livro é um amigo que a gente tem, né? É um autor que depois que tu termina esse livro, tu quer ler os outros dele. Eu costumo comentar com os amigos, enfim, sobre ele, que é um livro que
ele está mais no campo da música do que da literatura formal, né? Ele é contado como se fosse uma sinfonia cruel, assim. Os personagens que tem aqui são... Se tu te encontra com esses personagens, eles não saem mais de ti, assim. É realmente uma experiência muito grandiosa. E acho que dois autores mundiais importantes, do Guimarães, sem dúvida, né, independente de ser em português ou não, né? Então, isso realmente é uma experiência estética e ética gigantesca, né? Isso aqui. Eu fui ler esse livro com 50, eu estou com 57, com 56 anos. Né? Nunca tinha lido esse livro do Graciliano. E esse livro acabou comigo. Assim. É um livro que, para não sair bem, você não sai bem da leitura, ele não te produz uma satisfação, ele não te produz um afeto positivo, o que seja, né? Ele te produz dor, muita dor. É um livro cruel também. E escrito de uma forma magistral. Então, Graciliano realmente é um autor para ser lido e nunca esquecido. Assim como esse moço aqui. Isso aqui não é uma experiência de engrandecimento. Tu não vai te engrandecer ao ler esse livro. Não. Esse autor, eu peguei esse livro em particular, mas já li uma boa parte do que saiu aqui no Brasil dele, em especial o Náufrago, que é a obra-prima dele, dizem, enfim, eu gosto de quase tudo, assim. Mas é um autor que, a exemplo de alguns filmes, tu não quer rever ou reler, né? Porque a experiência é muito dolorosa, né? Então, Bernard, o Náufrago em particular, a experiência é muito forte, muito pesada, assim. Mas, de novo, né? É importante passar pela experiência, né? E aí eu então dei de cara com isso, que eu também, aquilo, né? Eu não fiz planos para que esse livro chegasse até mim, e tá aqui, eu acho que, se não me engano, é uma das últimas coisas que saiu dele. Eu sabia que um dia eu ia encontrá-lo, e tá aqui, encontrei. Discurso, carta, entrevista e artigos dele, com certeza vem em boa hora para mim. E esta poeta aqui, Emily Dickinson, enorme poeta de uma capacidade também de criar imagens sintéticas e densas, em poemas muito curtos. Ela tem uma obra, aqui são alguns poemas, a obra dela não é uma obra vasta, né, é uma obra bem concentrada, e que certamente aí, né, aqui tem o Bandeira falando dela, tem o Borges falando dela, tem o Harold Bloom falando dela, tem Camille Paglia falando dela. É realmente alguém a ser lido e relido muitas vezes. Essa é uma obra de uma densidade num nível de Melville, num nível forte, assim, da literatura norte-americana, estadunidense, vamos dizer assim. Esse livro, Emmanuel Carrère, não sei se tem em casa, porque eu já emprestei tantas vezes para tanta gente esse livro, e é um autor que é sensacional, é muito prolífico, gosto muito da obra do Carrère. É uma obra assim também que cada livro ele vai por um tipo de caminho, ele não é um autor que se fixa muito em formatos, né? Eu acho muito divertido ler ele, e e te traz ideias de um mundo que a gente não conhece. Por exemplo, a história desse Limonov me surpreendeu profundamente, assim, a trajetória de vida dele e tal, né? Saiu como um poeta fudido lá no interior da extinta União Soviética, delinquente, escritor, mendigo, mordomo, revolucionário, presidiário e político radical russo. Né? Claro que tem entradas aqui que são ficcionais, né? que o Carrère constrói de forma muito bela, assim, muito dura também, mas as passagens são brilhantes, assim, né? Andaram fazendo um filme, saiu recentemente, eu vi um pouquinho, não gostei muito, parece que de repente assim ruiu a imagem que eu tinha do Limonov, vendo o Limonov sendo interpretado. Eu acho que lendo aqui, acho que se tem uma dimensão mais complexa, e dessa coisa multifacetada que tem o
o protagonista, assim, né? É um homem que foi delinquente na Ucrânia, ídolo do underground soviético, né? Era ligado ao rock. Viveu né? em Nova York. Viveu em Nova York, era poeta. Vontade de reler, esse aqui eu tenho vontade Sabe o de que eu acho reler. legal nesse livro? O Carrer parece que briga com. Ele tenta brigar contra uma espécie de simpatia que ele vai sentindo Exato. ao longo Ao do livro. longo do. Puta que pariu, Ele vai ser foda. simpatizando, ele vai. É, e Só- vai tentando se distanciar. É, e como o protagonista é um cara com muita complexidade, assim, né, de posições, tanto políticas quanto estéticas, em algum momento tu vai te identificar, e tu vai gostar, mas aí tu vai ver aspectos dele que vão te produzir um asco, né? Caio de Costas, Ronald Augusto, querido amigo poeta lá de Porto Alegre, uma das mentes mais sofisticadas e brilhantes que eu vejo na crítica atual, né? E é um poeta brilhante também. Esse livro em particular eu acho que deve ser uma coletânea de alguns volumes da obra dele. Quem fez o projeto gráfico foi a minha querida Camila Cornucci, né? Então, e é um autor que a gente tem uma relação pessoal legal, assim, um amigo querido, assim, então tá aqui.